Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos aprender aqui um assunto muito interessante, onde ele trata do cálculo da área do círculo, tá? E essa área ela é pautada nesta fórmula, ou seja, a área é igual a πr ao quadrado, ou o número π multiplicado pelo raio elevado ao quadrado, onde vamos identificar primeiramente o que é o raio. Pessoal, quando você traça, aliás, um segmento de reta onde ele toca a circunferência em dois pontos, esse segmento de reta é chamado de corda. Mas, se essa corda também ela passa pelo centro da circunferência, essa corda tem um nome especial, chamado de diâmetro. E o raio, pessoal, é o segmento de reta que é referente à metade do diâmetro, ou seja, qualquer segmento de reta que saia do centro e toque em qualquer ponto da circunferência, a gente chama esse segmento de raio. Aqui no nosso desenho, então, a gente consegue identificar três raios. Nós identificamos aqui, vamos supor, vou chamar aqui de vértice A, vértice B e vértice C, e de ponto O referente ao centro. Então, nós temos aqui o raio OA, o raio OB e o raio OC. Então, repare isso, tá? Qualquer segmento de reta que saia do centro para qualquer ponto que toque a circunferência, a gente chama de raio. Por isso também que você vê no pneu da bicicleta, no aro, né? Que lá a gente chama de raio da bicicleta. Justamente por esse motivo. Porque aquelas partezinhas de ferro, aquelas retinhas, elas saem do centro e tocam em qualquer ponto da circunferência referente ao aro da roda da bicicleta. Legal? Beleza. Agora, também temos o seguinte, até então vocês estão reparando que eu estou falando de circunferência, mas o nosso título aqui é círculo. Por que eu estou falando em circunferência se a nossa aula trata de círculo? É importante também que você repare essa diferença, até porque quando a gente fala em circunferência, eu estou falando dessa figura circular, mas apenas do seu contorno, tá? Então, quando a gente tem um contorno da parte circular, isso é a circunferência. Você consegue identificar isso como, por exemplo, um anel de casamento, de noivado, de formatura, tanto faz. Até porque o anel, ele só tem a parte sólida, digamos assim, na sua circunferência. Dentro é oco, até porque tem que colocar o dedo dentro, certo? Beleza. Agora, quando a gente falar em círculo, ela envolve toda a parte interna da circunferência. E o círculo, de repente, é quando você pega um compasso, você desenha no papel a parte circular e você corta esse círculo, tá? Então, quando fica preenchida a parte interna, estamos trabalhando com o círculo. E só existe área em parte preenchida. Nesse caso, então, por isso que nós chamamos de área do círculo. Bacana? Ok. Esse númerozinho aqui recebe um nome especial que é chamado de π. E esse π, ele é referente a quem? A razão entre o comprimento da circunferência e o seu diâmetro. Ou seja, independente do tamanho da circunferência, seja menor, seja quão maior for, o valor de π sempre será dado pela razão entre o seu comprimento e o seu diâmetro. E esse valor sempre será aproximado a 3,14, tá? Esse número, na verdade, pessoal, é o número infinito, que a gente chama de dízima, tá? Só que, como ele não tem período, a gente vai chamá-lo de dízima não periódica. E, além disso, esse número π, ele recebe uma classificação onde ele é dito número irracional. Por que ele é irracional? Porque esse número π é um número que a gente não consegue escrever o seu valor em forma de fração. Vamos só relembrar o seguinte, nós temos números racionais e números irracionais. Racional vem de razão, ou seja, um número racional é todo aquele número que a gente consegue escrevê-lo em forma de razão ou em forma de fração. Já o número irracional já é o contrário.
um número irracional, a gente não consegue escrevê-lo em forma de fração. E o número π é um deles, tá bom? Logo, então, para que a gente possa determinar e calcular a área de um círculo, eu dependo única e exclusivamente dessa fórmula, π vezes r ao quadrado. Vamos verificar aqui no exemplo, então, o seguinte, que eu te falei que o diâmetro é igual a 30 centímetros. Bem, se o diâmetro é 30 e o raio equivale à metade do diâmetro, automaticamente, a metade de 30 é igual a 15. Então, temos aqui no exemplo, eu quero calcular a área desse círculo, sendo que o raio é igual a 15. Beleza, então a área é π vezes r ao quadrado, sendo que o valor do π ele já tem o seu número fixo. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você for calcular a área, nós sempre utilizaremos esse valor de 3,14. Agora atenção, esse valor ele será utilizado quando, de repente, alguma questão de prova, concurso, vestibular, a questão não te diz o valor do π. Se ela não diz, o valor que a gente utiliza é sempre esse. Por que eu falo isso? Porque a gente tem situações, por exemplo, em trigonometria, em geometria também, onde vai ser utilizado o valor de π, mas quando a gente arredonda para 3 ou 3,1, você vai verificar que fica muito melhor e muito mais fácil de fazermos ou efetuarmos esse cálculo, tá bom? Beleza? Ok, então olha lá, a área é igual ao valor do π, que é 3,14, vezes o raio ao quadrado. Aqui no caso, como o raio é igual a 15, nós teremos 15 ao quadrado, ok? Multiplicação de dois fatores, mas atenção, um desses fatores está envolvido com potência. Primeiro, então, a gente resolve essa potência. Nesse caso, então, se eu tenho 15 ao quadrado, é como se eu resolvesse 15 vezes 15. E essa multiplicação de 15 por 15 me dá como resultado 225. Portanto, pessoal, resolvendo a multiplicação de 225 por 3,14, a gente acha como resposta final 706,5. Agora, um detalhe muito importante quando você finaliza qualquer cálculo referente à área. Tu sempre tens que verificar qual unidade estamos trabalhando, qual unidade de medida. Aqui, nesse caso, estamos trabalhando com centímetros. Então, reparem que o diâmetro é igual a 30 centímetros e que o raio é igual a 15 centímetros. Já que é centímetros, automaticamente, então, o teu resultado final será também em centímetros. Mas, como se trata de área, não esqueçam, sempre a unidade de medida deverá ser elevada ao quadrado, tá bom? Por isso, então, que o nosso resultado aqui ficou igual a 706,5 centímetros quadrados. Portanto, a área do círculo será de 706,5 centímetros quadrados. Com isso, pessoal, a gente finaliza aqui a nossa aula sobre a área do círculo, onde nós vimos inicialmente a diferença entre círculo e circunferência. Nós vimos também a fórmula a ser utilizada para o cálculo dessa área, onde a fórmula é igual a πr ao quadrado. Te expliquei o que é o número π, tá? Por que ele possui esse valor de 3,14 e também nós vimos a aplicação dessa fórmula num exercício, numa atividade onde eu já te dei inicialmente o raio da circunferência ou o raio do círculo e, utilizando a fórmula, nós substituímos e resolvemos com isso, achando o resultado da área do círculo. Ok, pessoal? Então, muito obrigado e tchau.